Em Dia com a Notícia. Às segundas e quartas-feiras você confere o quadro Em Dia com a Notícia, levado ao ar para abordar assuntos ligados à administração pública. E hoje iremos conversar com o vice-prefeito de Andradas, João Luiz Magalhães Teixeira, que começa falando sobre a polêmica envolvendo o cartão alimentação dos funcionários públicos. Bom dia, João, seja bem-vindo. Bom dia, Sandro, bom dia, Francisco Soares, bom dia, amigos da Vinícola. Ô, João, eu acho que, principalmente os administradores públicos, depois que se criaram, se inventaram as redes sociais, eles não têm uma vida mais tão tranquila. Nunca foi tranquila. Mas com as redes sociais, realmente, todos os assuntos eles ganham enormes proporções, as pessoas opinam. Aquelas que se informam opinam e as que não se informam opinam também, viu, João? É verdade. E agora tem a questão do cartão alimentação, que nesse final de semana surgiu aí em Andradas, muitas pessoas falando, olha, aqui em Andradas o cartão alimentação ele não está sendo aceito, a Cira poderia ter determinada participação ou não nesse processo. Até convidei, né, Paulo Galvão, da Cira, para que ele estivesse presente. Ele disse que tinha que observar algumas coisas primeiro, para depois se manifestar. O que a prefeitura pode falar sobre esse assunto, João? O que é que está acontecendo? Por que o funcionário da prefeitura chega no comércio, o comércio fala, não aceita esse cartão aqui, sendo que esse comerciante, inclusive, muitas vezes ele aderiu à empresa? Sandro, vamos só começar desde lá do início, né? Há uns 4 ou 5 anos que a prefeitura ela contratou uma empresa, que foi a Sodexo, na época, e o contrato ele é de 12 meses, sendo possível prorrogá-lo por mais 4 vezes. Então, pode ficar aqui no máximo 5 anos, prorrogando o contrato se for de interesse de ambas as partes. Bem, este ano venceu os 5 anos da Sodexo. A prefeitura foi obrigada a fazer nova licitação. A Sodexo também participou também, mas ela não foi a vencedora. A vencedora foi a Convênios Card. Tá? Foi a empresa que fez a melhor proposta. Bom, o que acontece é o seguinte, é uma empresa nova, que quase ninguém conhece, né? E alguns comerciantes aqui da cidade, é bom dizer isso, que não são credenciados dela, eles ficaram inseguros em se credenciarem por não conhecerem essa empresa. E conversaram com a Cira está dentro da ação dela, ela acha que a função dela é defender os seus associados, e é isso mesmo, né? Ela tem que defender os seus associados, e a função da prefeitura é defender os seus funcionários, né? O que a prefeitura sempre quis e sempre defendeu muito quando ela fez a licitação é garantir que a empresa fosse uma empresa idônea, isso através de documentos, de certidões, né? Até o momento da licitação, nada havia contra essa empresa, então nada que desabonasse essa empresa. No momento da licitação foi apresentado, não teve nada que desabonasse a empresa. Então essa empresa ganhou a licitação, ela foi homologada, ela trouxe, e na licitação constava que ela tinha que ter em Andradas no mínimo 30 comércios de alimentação credenciados. Tá? Eu tirei hoje até, Sandro, a lista dela hoje, dia 2, às 10h38, ela tem 32, então ela está dentro do que a lei, do que a licitação... Tem que ter 30, é isso? Tem que ter no mínimo 30 em Andradas, 20 em São João da Boa Vista, 20 em Pinhal, 20 em Poços, né? Uhum. Porque nós queremos dar chance para que a pessoa possa comprar onde ela quiser. O nosso funcionário da prefeitura, ela tem que ter o direito de escolher aonde ela quer comprar e na cidade que ela quiser comprar. Se ela quiser comprar em Pinhal, em Poços, em São João, ela pode comprar, ou aqui em Andradas também. Lógico que a gente dá preferência para aqui em Andradas, porque aqui em Andradas a gente movimenta o nosso comércio aqui, que é muito mais interessante. Mas algumas empresas que não se credenciaram, se uniram para pedir para que as outras também se descredenciassem. Tá? A gente tem que lembrar muito bem o seguinte: ninguém é obrigado a assinar nenhum contrato, né? A partir do momento que ela assinou um contrato, ela tem que cumprir esse contrato, né? Esse contrato, ele tem, se ela não cumprir, ela paga uma multa e sai, tranquilo. A partir do momento
que aqui em Andradas não tiver 30 empresas credenciadas, nós vamos notificar a empresa para que ela credencie as 30. Se ela não credenciar, nós podemos, inclusive, cancelar esse contrato com ela. Mas qual que é o próximo passo? Quando a gente cancela o contrato com essa empresa, nunca se cancela a licitação. Nós vamos chamar o segundo e colocado. Se o segundo colocado também não apresentar, nós vamos chamar o terceiro e colocado. O que o pessoal tem que entender é o seguinte, olha, alguns comerciantes, eles querem que a prefeitura faça a administração do cartão. Nós não vamos fazer a administração desse cartão. Não é função da prefeitura fazer isso. A função da prefeitura é cuidar de saúde, de educação. É isso que a gente tem que cuidar, da manutenção da cidade. Nós não somos empresa de cuidar de cartão de cartão alimentação, não. Então a gente prefere pagar por uma empresa que é do ramo poder administrar isso. O Sandro, é bom a gente deixar bem claro que como esse pessoal ficou meio receoso e alguns também comerciantes também ficaram receosos de receber, você vai receber, você não vai receber, quer dizer, o contrato nosso com a empresa, o primeiro pagamento venceu na sexta-feira passada, que é um mês, né, depois do início do crédito. Nós pagamos essa empresa na sexta-feira R$365 mil mais ou menos, que é o valor do nosso cartão, que é mensal, né? Então, o cartão deles do pessoal, nossos funcionários foram recarregados no domingo, que foi ontem, o primeiro dia de dezembro, que já tem esse cartão até o dia 31 do mês de dezembro. Então, nós estamos em dia com a empresa já recebeu na sexta-feira. Eu creio que, conforme o contrato que ela fez com os seus credenciados, ela vai pagar naquele prazo também. Agora, nós, prefeitura, não podemos entrar na negociação deles. Se o juro que estão cobrando é alto, se a taxa é alta, se o prazo de pagamento é muito extenso, aí não é um problema da prefeitura. A prefeitura, o que a prefeitura tem que fazer? É só garantir que a empresa vá pagar, assim, como dizendo, nós pagando ela vai pagar os empregados também, lógico. Né? Se ela não pagar, a gente cancela o contrato. Isso Nesse assim. sentido que você citou, juros, questão de prazo de pagamento, que os comerciantes estão reclamando que é de 60 dias, não é? Não foi pedido ali no edital que as mesmas condições feitas quando era a Sodex fossem mantidas nesse novo edital? Olha, não teve essa questão. O Sandro, não, porque é o seguinte, olha, uma que a gente não pode entrar numa negociação particular. Vamos supor, uma negociação entre o convênios com a empresa que ele vai credenciar. Se a empresa acha que esse contrato não é bom para ela não assina. É assim que funciona. No mundo do comércio, é assim que funciona. Se o contrato for bom só para outra empresa, eu não vou assinar, gente. É assim que funciona. Certo. Né? Quando era a Sodexo, essas empresas que não se credenciaram também reclamavam. Reclamavam que a taxa era muito alta, que o prazo era longo. Quer dizer, agora a Sodexo serve? E antes ela não servia. Quer dizer, então, se elas achavam que a Sodex não era ideal, agora ficou pior ainda. Na opinião delas. A opinião delas. Aí. Então, assim, a prefeitura, como qualquer outra pessoa, nós não temos que estar entrando no meio da negociação, porque a empresa, ela chega, ela oferece, ela pede uma taxa para um comércio. O comércio aceita ou não. Ele negocia ali, é livre comércio, gente. Né? Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, nós temos que cumprir a nossa parte. Garantir que a empresa, que a Convênios, ela tenha uma rede credenciada aqui em Andradas de 30 comércios de alimentos, e nossa outra função é pagar eles em dia. Isso a gente está cumprindo. Nós já pagamos eles em dia, que é o nosso vencimento na sexta-feira, já foi pago. E também nós estamos cobrando dela diariamente que ela mantenha os 30. A partir do momento que ela baixar de 30, nós vamos notificá-la para que ela substitua aquela pessoa que saiu. Se ela não substituir, a gente vai trocar de empresa também. Mas, mais que isso, a prefeitura não pode fazer. Nós estamos defendendo os nossos funcionários. A Cira o problema que eu estou vendo os seus associados. E cada empresa está defendendo o seu lucro. Né? É um jeito deles. Ô, João, o problema que eu estou vendo nesse momento, problema de momento, ou situação de momento, é que tem 32 empresas ali, e algumas delas, quando você chega
nelas já tem a etiquetinha não estamos aceitando o cartão. Sim. Então elas oficialmente estão cadastradas, mas na prática elas não estão aceitando o cartão da prefeitura. O Sandro, até por curiosidade, eu fui ler o contrato, né, que eles fazem, é o contrato base que eles fazem entre eles, né? Então a empresa ela é penalizada se ela deixar de aceitar o cartão sem um motivo justo. Se ela se descredenciar, ela paga uma multa lá e está descredenciada, beleza. Agora, se ela deixar de receber o cartão sem um motivo justo, ou sem ela estar se descredenciada, ela vai pagar uma multa também. Aí é um contrato entre a empresa e a Convêncio. Que, agora, para nós, fica muito ruim isso. Para nós, a prefeitura, para mim, para o Rodrigo, para nós é horrível isso aí. Nós temos que estar sempre conversando com o pessoal. Mas eu vou ter que sair daqui de Andradas para ir para Pinhal para comprar, eu não tenho carro. E é verdade, é um desconforto. Em momento algum, essas empresas que não estão recebendo o cartão estão pensando no funcionário público. Desculpa eu falar, eu sou muito sincero, não vou ficar medindo palavras aqui não. Eles não estão pensando no funcionário público. Eles estão pensando na saúde financeira da sua empresa, que é justo também. É justo também. Mas a gente tem que pensar que tem 1.100 funcionários que dependem desse cartão. A parte da prefeitura que é dar opção para eles comprarem, nós demos. A parte da prefeitura que é honrar o nosso compromisso com a empresa do Convênio Card, a gente já honrou na sexta-feira. Agora, as empresas que assinaram o contrato têm que honrar esse contrato, porque você tem que pensar também que existe mais 1.100 famílias que estão dependendo desse cartão para se alimentar, né? E que não estão tendo direito de comprar. Então, a gente tem que colocar as suas devidas responsabilidades de cada um. Entendi. Eu conversei com um comerciante, ô João. Ele me disse que realmente foi pego de surpresa, porque assinou sem ler o contrato, né? Isso, na verdade, não existe, né? É um termo de adesão, porque presumiu que continuaria como antes. Não é? Disse que no tempo da Sudexo era 30 dias, o juro era mais atraente e tudo mais. E quando trocou a empresa, como a prefeitura fechou o acordo, ele diz presumir que continuaria a mesma coisa. Eu só estou explicando isso porque realmente, às vezes as pessoas elas não fazem aquilo que deveriam fazer, como ler o termo de adesão ou o contrato e tudo mais, mas até por uma certa inocência, né? Eu acho, né, que achei que era igual. Mas a verdade é que até falei para esse comerciante, olha, paga os R$1.000, né, que é um salário mínimo, a desistência, né, claro. O descredenciamento, pague R$1.000, absorva o prejuízo, tire uma lição dessa situação, né, acho que tudo que acontece na nossa vida vem para o nosso bem, e na próxima vez leia, não presuma nada, né, não ache, mas eu acho que o objetivo dos comércios é realmente que caia para menos de 30 empresas para que outra venha no lugar. É isso que eu senti. Por isso que eu convidei o pessoal da Cira para estar aqui, para eles falarem em nome dos comércios de Andradas e saber a posição oficial, pelo menos da Cira, mas eles acharam que nesse momento não era hora de falar, viu, João? E a gente respeita, talvez eles falem hoje à tarde ou amanhã cedo, estou tentando aqui ver com eles um melhor momento. Mas hoje aqui no Jornal da Cidade eles falaram, estavam em reunião, inclusive, para debater sobre esse assunto. Então, Sandro, cada um sabe o melhor momento de se expressar, e a Cira tem o seu direito, ela não está errada, ela tem que defender os seus associados, e essa é a função dela mesma, né? O que a gente tem que pensar muito bem aqui é que em nenhum momento essa empresa ela demonstrou para nós que ela não vai cumprir aquilo que ela pôs no contrato, né? As pessoas realmente elas têm que quem foi credenciado, ela tem que ler o contrato, que ninguém é obrigado a fazer nada nessa vida, né? Então, se ela fez um contrato ou já assinou eu não li, eu não prestei atenção, pô, tudo bem. Achei que não ia mudar nada. Não achou que ia mudar nada e tal. Então foi o seguinte, se descredencia, se for o caso, né? Pede para sair, arca com as consequências desse ato falho que ela fez, né? Não, se descredencia, nós vamos obrigar a empresa a nos apresentar 30. Se ela vai pôr outros 30, não sei.
né? Se ela não conseguir, nós vamos ter que chamar a segunda colocada. Não tem problema também para nós. Eu, sinceramente, e nem eu, nem o Rodrigo, a gente nem conhece quem são os donos dessa empresa, não conhecemos ninguém dessa empresa. Quem conhece mais é a Cláudia, que trabalha mais parte de contratos, o Marcelo, que é o nosso advogado, que conhece mais esse pessoal. Eu nem sei quem é, o Rodrigo também nem sabe quem é, então a gente não tem preferência por ninguém. O que a gente quer é que os nossos funcionários sejam atendidos, e bem atendidos, né? Se vai ser essa ou aquela empresa que vai administrar o cartão, se é essa ou aquele mercado que vai vender, para nós não interessa. A gente quer é que esse dinheiro, que é pouco, se for ver, um cartão nosso, infelizmente, ele ainda não é o valor que a gente gostaria que fosse, né? Ele é um cartão, um valor bem baixo, mas que faz falta para muita gente. Claro. Tem muita gente que vive desse valor, né? Então, acho que o comércio ele deveria também pensar um pouco nesse cliente deles, que é um cliente deles. Em potencial, são 1.000 famílias que dependem desse cartão, né? Até que se organize, aceita esse cartão, conversa com a empresa. Se o contrato é leonino, só a favor da Convênios Card, negocia, ou então denuncia esse contrato, né? Se ele for só benefício só da Convênios Card, você denuncia esse contrato, que esse contrato ele é mudado. Pelo que eu conversei com a Cláudia agora de manhã, vários já entraram em contato com a empresa e já estão mudando cláusulas já, que eles acharam que não eram justas. E estão mudando e vão passar a aceitar o cartão aí a partir de hoje. Que bom. Todo esse movimento, quando se une, fica mais fácil você negociar, né? Infelizmente não houve união logo no início, quando foi o credenciamento. Depois os comerciantes se uniram e vão negociar um contrato melhor com a empresa. Que ótimo. As empresas vão ter uma taxa melhor para elas e os funcionários vão ter aonde comprar, né? Porque a gente tem que pensar, daqui a 25 dias é o Natal, né? Esse pessoal não pode ficar essa dúvida também até o Natal, até o ano que vem. Senão vai ter que ir em São João da Boa Vista, né? Muita gente não tem esse transporte para ir também, né? A gente tem que imaginar isso, né? Essas pessoas da prefeitura, eles são pessoas humildes, né? Eles não têm, muitas delas não têm carro, não tem como sair daqui, né? Entendi, João. João, uma outra questão também que me ocorreu é com relação à Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira. Parou a obra ali, né? Tá quase no final e a gente percebe que deu uma paradinha ali. Até quando você me passou, hoje de manhã, eu passei por lá para dar uma olhadinha, né? Mas ela não parou não, tá? O que acontece é o seguinte, até o dia 10 agora ela termina, né? Tá chegando agora os bancos. Houve só um desencontro entre a empresa que foi contratada de subempreita para tocar a obra, que é a empresa que ganhou, mas que é uma empresa de Poços de Caldas, parece. E ela contratou uma outra empresa daqui de Andradas para poder fazer a obra, que é a empresa que estava tocando. Aí, essa semana passada, agora, houve um desencontro deles lá, particular deles lá, e a empresa de Poços de Caldas, que é a dona da obra realmente, já está mobilizando um outro pessoal para vir aqui para poder terminar a obra. Tá? Então, eles já... Porque está praticamente pronta, né? Pelo que o Ricardo falou... A gente passou lá no final de semana... Pelo que o Ricardo falou, que é o engenheiro responsável pela obra, ele falou que está chegando agora os bancos, para já colocarem lá, né? E também a parte de iluminação, os postes e os holofotes que vão ser colocados, e também a empresa que vai colocar também o vidro em cima daquele monumento lá, né? Que embaixo vai ficar o pessoal para jogar baralho embaixo ali. Então nós vamos cobrir com vidro, né? Para dar uma proteção um pouco maior para o pessoal, nem em época de chuva e tal. Então, o Ricardo, ele nos pediu, que é o engenheiro, nos pediu um prazo até o dia 10, até no máximo dia 15, para poder entregar a praça. Tá? Então, a gente quer, inclusive, que ele termine mesmo até o dia 10, para que a gente possa ornamentar ela também com enfeites de Natal ainda, né? Bom, então a gente fica feliz com essa informação. Inclusive hoje está sendo colocado lá um relógio do Sicredi, está sendo posto lá hoje, colocado, né? Então eu creio que logo a gente já pode estar entregando essa praça também para toda a população de Andradas. Aí você citou iluminação, aí toda a cidade quer saber, e a praça, doutor Alcides Mosconi? Então, a gente está fazendo lá um enfeite de Natal, como a gente fez todo ano, né? Como todos sabem, a gente fazer um enfeite também simples, como foi o ano passado. O ano passado ficou bonito, viu? Ficou bonito e assim, dentro daquilo das condições que a gente tinha no momento, né? Então, esse ano não vai ser diferente, né? Vamos fazer um enfeite bonito também,
dentro das condições que a gente tem no momento. Eu tenho certeza que vai ficar muito bom. O acendimento das luzes, o Rodrigo marcou para sexta-feira agora, né? Então ele quer fazer um evento especial e está viajando hoje. Vão trabalhar a semana inteira lá. A semana toda para poder chegar na sexta-feira, a gente já poder abrir, né? E aí vai ter várias programações durante todo o mês, né? Aí o Chimanin, que é o nosso secretário de Cultura também, ele vai vir aqui e dar os detalhes, que tem toda a programação, né? Que ela é extensa, muito variada, né, que vai agradar e vai cair no gosto de toda a população de Andradas, se Deus quiser. Que é a melhor época do ano, né? É uma época que você repensa o teu ano todo, né? E para isso aí, nada melhor do que ter uma luz para te iluminar o ano que vem também. João, quero agradecer a sua participação aqui no quadro Em Dia com a Notícia, né? E dizer que a Rádio Vinícola está aí, microfone aberto, nós sempre levando as informações da Prefeitura aí para nossa população, para os nossos ouvintes. Então, Sandro, eu que agradeço essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, né? A gente poder dirimir as dúvidas que existem de alguns cidadãos da cidade de Andradas. Só completando, hoje o Rodrigo foi para BH, hoje. Tá? Ele tem uma reunião hoje à tarde, que eu tenho uma audiência no Tribunal de Justiça hoje, que foi uma audiência de conciliação com a Copasa, que foi a pedido da Copasa. O Rodrigo está lá hoje às 14 horas, às 16 horas, tem essa reunião lá para conversar com a Copasa mais uma vez, né? Foi a pedido da Copasa, então ele foi lá para resolver. E à noite ele está indo para Brasília, porque Andradas ganhou um prêmio do MPTV, né? Do MPT, que é do Ministério Público do Trabalho. As crianças lá da Escola dos Gonçalves já venceu a etapa estadual, né? Que a gente recebeu o prêmio lá em BH no mês passado, e também eles venceram também o prêmio nacional. Então o Rodrigo, o Rodrigo está indo hoje à noite para lá, juntamente com a dona Elvira e mais alguns alunos que foram escolhidos, foram sorteados para ir também, que a gente não pode pagar uma viagem para todos os alunos lá da escola. Então, eles vão para Brasília? Vão para Brasília para poder receber esse prêmio lá, né? Nada mais merecido que realmente uma curta-metragem que fizeram sobre o que criança tem que estar na escola e não trabalhando, né? Contra o trabalho infantil. E nós fomos os vencedores também no estadual e no nacional. Então é uma alegria muito grande. E realmente o filme que eles fizeram, o Curta-metragem de Estrelas, foi fantástico. Eles foram agraciados também com essa viagem, e amanhã vai ser a entrega desse prêmio lá em Brasília. A gente fica satisfeito, né? Porque a gente vê que a organização da escola, né, a diretoria da escola, as professoras se empenharam, os alunos foram fantásticos, né, na montagem dessa peça, e ficou muito bom realmente. Você se emociona quando você vê isso. E que bom, né? Foi muito legal ter ganho, e amanhã é a coroação com o recebimento desse prêmio lá em Brasília. Interessante, vários prêmios Andradas ganhou nos últimos 4, 5 anos, em âmbito estadual, em âmbito federal, BH e Brasília, sempre indo lá receber esses prêmios. Alguma coisa de certo deve estar fazendo, né, João? Não, aqui a gente tem uma população muito criativa, né? A população de Andradas, a gente tira o chapéu para ela, que realmente eles têm uma criatividade fantástica, né? Uma vontade de fazer as coisas acontecerem, né? Isso é muito bom, né? Diante de toda a dificuldade que a gente passa, eles são muito inventivos e conseguem tirar leite de pedra. Então isso é uma coisa muito boa, né? Então, Sandro, eu queria mesmo agora só me despedir, deixar um abraço a todos os cidadãos de Andradas. Ontem, né, começou o nosso dezembro, né? Que esse final de ano seja um final de ano bem, assim, de reflexão mesmo, que a pessoa possa chegar nesse último ano, nesse último mês do ano, repensando tudo aquilo que a gente fez nesse ano de 2019, e ver aquilo que não conseguiu fazer para que o ano que vem consiga realizar. A gente vive nisso aí. A gente vive para estar um pouco melhor a cada dia. E a gente espera que esse Natal agora a gente consiga, nesse mês de dezembro, com a iluminação da Nova Praça, o pessoal se ilumine também e que traga muita luz o ano que vem também para todo mundo. Boa tarde a todos. Boa tarde, João. Nós conversamos com o João Luiz Magalhães Teixeira, ele é vice-prefeito de Andradas, participou do quadro Em Dia com a Notícia para falar sobre assuntos ligados à administração pública. Você ouviu Em Dia com a Notícia.